A família do meu marido insistiu que nosso casamento fosse na língua deles para que eu não entendesse uma palavra. Você não precisa saber. A irmã dele riu. Meu marido murmurou. É só uma tradição. Então, eu os deixei planejar. E no dia do casamento eles ouviram um anúncio chocante que os deixou sem palavras. Eu tenho 32 anos. Nasci e fui criada no Oregon. Há cerca de 4 anos, mudei-me para Florença, Itália, para dar aulas de inglês. Foi lá que conheci meu agora ex-marido, Bruno, de 34 anos. Ele era engraçado, educado, gentil, pelo menos no começo. Ele falava inglês muito bem e nos demos bem rapidamente. Depois de 1 ano e meio de namoro, ele me pediu em casamento. Eu disse sim. No começo, eu pensei que estava me casando com uma grande e calorosa família italiana. Eu não esperava ser totalmente envolvida em braços abertos, mas pensei que eles pelo menos tentariam me incluir. Só que eles não fizeram. A família de Bruno é de uma cidade na região de Vêneto, cerca de 2 horas ao norte de Veneza. Eles falam um dialeto veneziano, que é muito diferente do italiano padrão. Eu entendo e falo italiano decentemente, mas veneziano pode muito bem ser uma língua diferente. Quando começamos a planejar o casamento, eu trouxe à tona a ideia de ter a cerimônia em inglês e italiano. Meus pais e alguns amigos próximos estavam vindo do Zeuara, e eu queria que eles se sentissem incluídos. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Camila, a irmã de Bruno, me interrompeu no meio da frase. Ela riu e disse: "Ah, não. Tem que ser no nosso dialeto. É assim que sempre foi." Eu perguntei: "Podemos fazer uma tradução, ou pelo menos partes em inglês para minha família?" Ela olhou para mim e disse: "Você não precisa saber. Você vai entender a ideia geral." Olhei para Bruno, esperando que ele dissesse algo. Ele não disse. Ele apenas falou: "É só tradição. Você vai entender as partes importantes." Eu me senti desconfortável. Não gostei de ser dispensada daquele jeito, mas Bruno parecia tão certo de que era normal, e eu não queria começar um drama. Eu disse a mim mesma: "É só um casamento. Um dia." Me arrependo de pensar isso agora. Assim que a decisão sobre o idioma foi tomada, fui excluída de tudo. Todas as reuniões de planejamento eram em dialeto veneziano. Eu ficava sentada ali, sorrindo como uma idiota, enquanto todos falavam ao meu redor. Quando eu fazia perguntas, eles diziam: "Não se preocupe, está tudo sob controle." Camila fez uma piada uma vez: "Você ficará surpresa, basta aparecer com o vestido." E eles riram. Nem meu nome foi usado nos convites. Em vez disso, eles escreveram: "Bruno e l'estrangeira." Tradução: Bruno e a estrangeira. Minha família me perguntou se era uma brincadeira. Eu não tinha uma resposta. Quando confrontei Bruno, ele disse: "É só um apelido engraçado. Minha mãe gosta. Eles não estão sendo maldosos." Mas eles estavam. A cada momento, eu era lembrada de que eu não era parte da família, que eu estava sendo tolerada, não bem-vinda. Cerca de 1 mês antes do casamento, percebi que Bruno tinha mudado. Ele parou de falar sobre a lua de mel. Ele não era mais afetuoso. Ele parecia estressado, distante, curto comigo. Eu engasguei com os nervos. Eu não queria ser paranoica, mas tinha esse pressentimento de que algo não estava certo. Então, minha melhor amiga, Renata, veio me visitar. Ela é fluente em italiano. Não no dialeto, mas entende muito. Ela veio comigo para uma das reuniões finais de planejamento. Nós nos sentamos no fundo enquanto eles discutiam os detalhes. Ninguém prestou atenção nela, provavelmente presumindo que ela não conseguia entender. Mais tarde naquela noite, ela disse que eles estavam planejando algo. E não era apenas o casamento. Eu ouvi Camila dizer algo sobre colocar você no seu lugar, sobre mostrar a você do que essa família realmente se trata. Ela disse que o tom estava errado. Não era sobre celebração. Era sobre controle. Eu me senti mal. Renata e eu começamos a cavar. Pegamos emprestado um programa que alguém havia deixado em uma cadeira. Estava em veneziano, mas com a ajuda de um tradutor que contratei. Sim,
Tive que pagar alguém para entender como seria meu próprio casamento. Nós o traduzimos. Não era uma celebração, era uma humilhação. Os votos do Padre Miguel incluíam versos sobre como a noiva vem de fora e deve se adaptar, e como ela deve seguir a orientação do marido para se integrar aos valores familiares. Havia uma sessão inteira reservada para Camila. No discurso dela, ela estava planejando dizer: nós nunca pensamos que Bruno se casaria fora, mas sempre fomos uma família generosa. Nós abrimos nossos braços para alguém diferente, alguém estrangeiro. A palavra estrangeiro continuava, surgindo repetidamente. Até a lista de reprodução de música tinha canções zombando dos americanos. Uma era uma música de piada local sobre como os americanos colocam ketchup no macarrão. Tudo foi preparado para me fazer parecer ridícula, como se eu não pertencesse. Eu chorei naquela noite, então fiquei com raiva. Aqui está o que eles não sabiam. Enquanto eles planejavam meu constrangimento, eu ainda controlava os contratos que eu tinha pago pelo local. Estava em meu nome. Eu tinha pago o depósito do DJ. Eu tinha organizado um tradutor para o meu lado da família. Ela deveria sussurrar a tradução da cerimônia. Em vez disso, perguntei se ela poderia traduzir tudo para mim. Ela concordou. Renata me ajudou a gravar os discursos em um dos ensaios. Ela fingiu estar filmando para o Instagram enquanto capturava o áudio de Camila e do Padre Miguel praticando suas partes. Aluguei um segundo sistema de alto-falantes. Eu o rotulei como anúncios de emergência e o configurei para disparar em um horário específico. Durante a cerimônia, eu tinha um trabalho para o DJ, apertar play, exatamente às 4h23 da tarde. Eu fiquei calma, sorri para as provas do vestido, agradeci a Camila pelo vinho que ela enviou. Por dentro, eu estava planejando destruí-los. Usei o vestido que eles insistiram que eu usasse, uma herança da avó de Bruno. Era pesado e antiquado, mas lindo. Minha maquiagem era simples, minhas mãos tremiam. Meus pais estavam sentados bem no fundo. A família de Bruno disse a Patrícia que os convidados de honra sentavam na frente. Isso significava a família dele, não a minha. A cerimônia começou. O Padre Miguel começou a falar. O tradutor no meu ouvido repetiu tudo. Era pior do que eu pensava. Ele me chamou de forasteira e disse: eu estava sendo acolhida sob a misericórdia da boa-fé da família. Ele disse: esperavam que eu fosse obediente à tradição. Então, veio o discurso de Camila. Ela sorriu enquanto se levantava. Olhou diretamente para mim e o tradutor sussurrou: esta é a nossa família. Temos orgulho. Estamos unidos e não mudamos pelos outros. As pessoas aplaudiram. Olhei para Bruno. Ele não olhou para mim. Os alto-falantes estalaram. Minha voz foi ligada. Não pré-gravada. Ao vivo. Olá a todos. Pediram para eu não falar hoje. Disseram-me que não preciso entender, que não cabe a mim questionar os costumes desta família, que sou uma estrangeira. Silêncio. Silêncio mortal. Ouvi o que você disse sobre obediência, sobre a sorte que tenho de ser aceita. Ouvi as piadas, li o programa. Sei o que esse casamento realmente está sendo. As pessoas começaram a se mexer em seus assentos. Vi Bruno sussurrando algo para Dona Vera. Não terminou. Você planejou esse casamento em uma língua que eu não conseguia entender. Você planejou discursos zombando de mim. Você riu pelas minhas costas. A segunda gravação começou. A voz de Camila. O ensaio do discurso. Ela não tem noção. Ela vai ficar ali sorrindo. Vai ser hilário. As pessoas engasgaram. Então, a voz do Padre Miguel. Isso vai ensiná-la como as coisas funcionam por aqui. A gravação foi cortada. As pessoas estavam congeladas. Tia Lúcia deixou cair sua taça de vinho. Ela se espatifou no chão de pedra. A boca de Dona Vera estava aberta. Sua mão agarrava suas pérolas como se isso fosse um funeral. Camila. Camila parecia ter engolido um limão. O Padre Miguel tentou se aproximar, murmurando algo, mas eu continuei. Eu não vim aqui para ser ridicularizada. Eu não concordei em me casar com uma piada.
Eu não sou uma estranha sem noção que vocês podem desfilar e humilhar na frente da sua aldeia. Eu me virei para minha família sentada na última fila. Eu vejo agora por que vocês foram colocados lá atrás. Eles não queriam que vocês vissem o que realmente estavam fazendo. Meu pai se levantou. Minha mãe cobriu a boca, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então, eu disse algo que não tinha planejado. Olhei para Bruno, ainda em silêncio, ainda congelado. Você teve uma chance de parar isso. Você sabia. Você ouviu cada palavra. Você sentou ao meu lado à noite enquanto eles planejavam isso. E você não disse nada. Ainda assim, ele não disse nada. Esse silêncio me diz tudo, que eu precisava saber. Eu estava prestes a ir embora quando outra pessoa se levantou. Uma jovem mulher, talvez na faixa dos 20 anos. Cabelo castanho curto, olhos penetrantes. Eu a tinha visto antes, de pé ao lado de Bruno. Ela caminhou direto até o altar e pegou o microfone da minha mão. Sinto muito. Não consigo ficar quieta. A sala virou para ela. Eu sou Fernanda, amiga de Bruno. Ela olhou diretamente para ele. Ou pelo menos eu era. Ela se virou para a multidão. Nós estamos nos vendo há 6 meses. Suspiros, eu congelei. Eu pensei ter ouvido mal. Minhas pernas estavam dormentes. Camila começou a gritar algo no dialeto deles. O padre Miguel tentou puxar Fernanda para longe do microfone. Ela não soltou. Ele me disse que não estava realmente apaixonado. Que ele estava fazendo isso por sua família. Que ela apontou para mim. Era apenas uma opção segura. Eu não conseguia respirar. Bruno ainda não disse nada. Seu rosto estava pálido. Sua boca abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Então eu disse por ele. Você me traiu. Ele não negou. Ele nem olhou para mim. As pessoas estavam sussurrando agora. Não em dialeto. Apenas sussurros altos e confusos. Minha tradutora tirou o fone de ouvido e caminhou até mim. Eles estão envergonhados, ela disse. Eles não sabiam. Alguns deles talvez não. Mas Camila sabia. Ela parecia furiosa, não envergonhada. Ela caminhou até mim. Isso era para ser um evento familiar. Ela sibilou. Você estragou tudo. Eu olhei bem nos olhos dela. Não. Você estragou tudo. Eu apenas mostrei a todos o que realmente era. Ela me deu um tapa. Forte. Suspiros novamente. Alguém gritou. Chega! Foi Gilberto, o gerente do local. Ele entrou furioso pela porta lateral. Isso acabou. Todo mundo saía agora. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter levado minha família e ido embora. Mas não fui. Voltei para o microfone mais uma vez. Eu não vim para a Itália para fazer parte de um circo. Eu vim aqui por amor. Amor verdadeiro e respeito. E, em vez disso, recebi mentiras, crueldade e silêncio. E eu quero que todos vocês se lembrem de algo. Eu paguei por este local. Então minha família vai comer. Nós vamos dançar. Nós vamos aproveitar a noite. Eu olhei para Bruno. Você não está convidado. Então eu me virei para o DJ e dei o sinal. Ele tocou a música que eu tinha escolhido semanas atrás. Respect, de Aretha Franklin. Meus pais aplaudiram. Renata agarrou minha mão. Meu primo se levantou e começou a aplaudir. Todos os outros ficaram ali parados, sem jeito, e atordoados, e começaram a sair lentamente. Depois que eles saíram, nós ficamos. Minha família, Renata, alguns primos de Bruno que sussurraram para mim. Não tínhamos ideia. Lamentamos muito. Eu acreditei neles. Comemos a comida, nós dançamos. O fotógrafo ainda estava sob contrato. Ele tirou todas as fotos que pedi. Nenhuma foto de Bruno. Mas foi aqui que piorou. Na manhã seguinte, acordei com mais de 40 chamadas perdidas de Bruno. Sua mãe, Dona Vera, alguns números desconhecidos. Eles queriam conversar. Eles queriam consertar isso. Eles disseram que eu exagerei. Eles disseram que envergonhei a família. Eles disseram que eu tornei isso pessoal, sem desculpas, sem responsabilidade, apenas culpa. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu tinha mais uma coisa para fazer. Aquela manhã seguinte foi surreal. Eu estava sentada no quarto do hotel,
ainda com meu cabelo e maquiagem de casamento, olhando para a parede. Meus pais estavam tomando café na sala ao lado, tentando não falar muito alto. Renata estava navegando pelo telefone entre chamadas perdidas e alertas de notícias locais. Acontece que alguém no casamento transmitiu tudo ao vivo. Um adolescente, acho que o filho de alguns primos, achou hilário quando peguei o microfone. O vídeo se tornou viral em nossa cidade. Um lugar pequeno, claro, mas unido. E nada parecido com isso tinha acontecido lá. A legenda. Noiva americana derruba a família inteira do noivo, em 3 idiomas. Por volta do meio-dia, Renata entrou correndo na sala. Seu telefone estava tremendo, em sua mão. Você precisa ver isso. Ela me entregou o telefone. Era uma foto do Facebook. Fernanda, a mulher que expôs o caso de Bruno. Mas ela não estava sozinha. Ela estava com Dona Vera. Estavam rindo, segurando taças de vinho. Família primeiro. Postagem foi publicada apenas 2 dias antes do casamento, com a legenda "Mal posso esperar pela grande surpresa". Então Fernanda não era uma corajosa contadora de verdades. Ela era parte disso. Uma planta. Fernanda nunca deveria confessar. Essa parte não foi planejada. Mas sua presença, sua conexão com Dona Vera, isso era real. Renata começou a vasculhar perfis, conexões, listas de amigos. Encontramos fotos de Fernanda no aniversário de Bruno, com sua mãe, com seu tio, voltando um ano inteiro. Isso não foi apenas uma traição. Foi coordenado. A família de Bruno sabia sobre ela. Eles a aprovaram. E pensaram que poderiam me humilhar, no dia do meu próprio casamento, enquanto sua namorada real estava sorrindo na multidão. De repente, a linha de obediência dos votos do padre Miguel atingiu diferente. Não era apenas uma tradição. Era um teste, uma punição, um espetáculo. Recebi uma ligação mais tarde, naquela tarde, do dono do local. Ele parecia nervoso. Senhora, eu fui contatado pela senhora Camila. Ela disse que você quebrou as regras do contrato, que causou um distúrbio. Ela quer que seu depósito seja retido. Ela disse que vai processar. Claro que ela faria. Veja, o que eles não sabiam é que eu tinha gravado todas as reuniões em que estive presente. Toda vez me diziam: "Não se preocupe com isso. Você não precisa saber." Renata me ajudou a organizar os arquivos de áudio. Eu tinha arquivos onde eles falavam sobre usar o casamento para resgatar a honra da família, onde eles riam sobre como a americana não entenderia. Enviei tudo para Gilberto, o gerente do local. 3 horas depois, ele ligou de volta. O reembolso foi processado. E a senhora Camila agora está na lista negra. Era uma nota de voz. Eu não ia ouvir, mas ouvi. Ele parecia cansado. Sem raiva, apenas sem graça. Você não precisava destruir tudo. Não era pessoal. Você simplesmente não entendia a cultura. Minha família sempre lidou com as coisas dessa maneira. Você nos envergonhou. Mas talvez seja isso que você sempre quis. Se sentir como a vítima. Sem desculpas. Sem vergonha. Apenas projeção. Aquela nota de voz foi a última vez que ouvi sua voz. Mas não foi a última vez que ele tentou entrar em contato. Alguns dias depois, Renata apareceu com seu laptop aberto. Você precisa ver isso. Ela puxou um documento. Era uma transferência imobiliária em nossos nomes. Ele havia sido preenchido, mas não assinado. Adivinha quem iniciou isso? Bruno. Acontece que o casamento não era apenas para me humilhar. Era sobre controle e dinheiro. A família de Bruno possuía várias propriedades pela cidade, mas estavam com problemas com impostos. Muitas delas. Casar com uma estrangeira era uma maneira de limpar as coisas. O plano: me casar legalmente, me fazer coassinar uma hipoteca, usar minha conta bancária americana, unida à de Bruno, para movimentar dinheiro. Em outras palavras, eu era uma ferramenta financeira. Não apenas uma estrangeira. Uma solução. Um escudo de papel. Eu já tinha falado com meu advogado semanas antes sobre proteger meus ativos. Eu nunca adicionei Bruno às minhas contas no Zesmaewa.
Eu nunca finalizei legalmente a fusão bancária. E o casamento ainda não era oficial. Nós não tínhamos assinado a papelada civil. O casamento foi simbólico porque, na Itália, a cerimônia religiosa ou simbólica não é legal por si só. A parte legal, a parte civil, foi marcada para 3 dias após o casamento. Isso nunca aconteceu. Então, aos olhos da lei, eu nunca fui casada. Uma semana depois, recebi uma carta formal do tio de Bruno. Ele é advogado. Ele me acusou de difamação por envergonhar publicamente uma família respeitada. Ele ameaçou com ação legal, a menos que eu emitisse um pedido público de desculpas e pagasse uma taxa reparadora pelos danos emocionais e financeiros que causei. Foi quando decidi que, se eles queriam uma resposta pública, eles iriam obter uma. A essa altura, a maior parte da cidade já tinha ouvido alguma versão da história. O vídeo foi republicado e legendado em inglês e italiano. As pessoas tinham opiniões. Muitas delas. Alguns disseram que exagerei. Outros disseram que fui corajosa. Alguns insistiram que foi apenas um mal-entendido cultural. Mas essas vozes ficaram mais silenciosas quando publiquei minha própria declaração. Não. É um pedido de desculpas. Não é um discurso. Apenas a verdade. Eu escrevi um post. Compartilhei publicamente no Facebook, Instagram e, sim, Reddit. Eu coloquei tudo. As gravações, o tradutor, a cerimônia humilhante, o golpe da hipoteca planejada, o fato de que eu nunca fui legalmente casada. Eu até postei capturas de tela de Fernanda e Camila, e a foto com data e hora. Família primeiro. Explodiu de novo, e foi quando Camila surtou. 3 dias depois, eu estava almoçando em um café tranquilo na cidade. Renata estava comigo. Estávamos finalmente respirando novamente. Foi quando Camila apareceu. Nenhum alô, nenhum sorriso. Ela bateu a mão na mesa. Você acha que é algum tipo de herói? Você é um lixo. Você nos humilhou. Você fez minha família parecer criminosa. Eu olhei calmamente para ela e disse: eu não fiz você parecer nada. Eu apenas segurei um espelho. Pessoas próximas começaram a assistir. Um garçom congelou com sua bandeja no ar. Ela continuou: você arruinou a vida de Bruno. Ele está deprimido. Meus pais não podem ir à igreja sem as pessoas sussurrando. Você sabe o que fez? Renata se levantou. Ela se protegeu. Camila se virou para mim. Sua voz caiu. Você nunca seria um de nós. Nunca. Você anda por aí como se fosse melhor porque fala italiano perfeitamente e usa seus pequenos sapatos americanos, mas você nunca entenderá nossa família. Eu me levantei então, de altura, total, sem tremer, e disse, alto e claro: você está certa. Eu nunca entenderei como uma família pode mentir, trapacear, planejar uma humilhação pública e ainda esperar lealdade em troca. Eu nunca entenderei como alguém como você pode sorrir enquanto esfaqueia alguém pelas costas. Eu não quero entender, porque isso não é família. Isso é um culto. Camila levantou a mão novamente, como se fosse me bater, mas alguém a impediu. Bruno agarrou seu pulso, puxando-a para trás. Pare, pare, ele olhou para mim. Ele parecia quebrado, pálido, bochechas afundadas, como se não dormisse há dias. Eu não queria que fosse assim, ele disse. Saiu do controle. Eu não disse nada. Eu não sabia que eles planejavam fazer discursos sobre você. Eu não ouvi as gravações até depois. Eu pensei que ficaria tudo bem. Ele se virou para Camila. Você me disse que manteria isso leve, que seria respeitoso, que Fernanda estaria vindo apenas como uma amiga. Camila zombou. Você está me culpando. Agora, Bruno olhou para mim. Eu fui fraco. Eu deixei acontecer. Eu deixei todos te empurrarem para fora. E eu fiquei parado e assisti. A voz dele falhou. Eu estava com medo de perder minha família. Então deixei que eles nos destruíssem. Lá estava. Não uma desculpa. Não realmente um pedido de desculpas. Apenas a verdade. Eu queria gritar. Eu queria dizer: agora você diz alguma coisa? Depois de tudo? Mas eu não disse. Eu olhei para ele e tudo que vi foi alguém que eu costumava amar.
Alguém que me traiu. Não com uma ação, mas ficando parado enquanto eu me afogava. Eu não te odeio, eu disse. Mas eu não confio em você. E nunca mais confiarei. Bruno assentiu. Então, silenciosamente, foi embora. Camila seguiu, ainda furiosa. Ela se virou uma última vez e sibilou. Você vai se arrepender disso. Renata disse, alto o suficiente para todo o café ouvir. Não, eu acho que você vai. Camila tentou processar. Não deu em nada. As evidências que eu tinha, e-mails, gravações, a declaração juramentada dos tradutores, eram incontestáveis. Suas próprias mensagens a afundaram. O tribunal rejeitou imediatamente, mas o dano à sua reputação foi permanente. A padaria da família deles perdeu vários clientes de longa data. As pessoas na vila começaram a sussurrar sobre eles, não com admiração, mas com vergonha. Quanto a Fernanda, descobriu-se que ela era apenas mais um peão. Ela desapareceu. Apagou todas as suas redes sociais. Ouvi mais tarde que ela tinha se mudado para Milão. Bruno me enviou um último e-mail. Sinto muito. Você estava certo sobre tudo. Espero que um dia você possa me perdoar. Eu nunca respondi. Voei, de volta para Oregon um mês depois. Nenhum grande discurso, nenhuma conversa de encerramento com a família de Bruno. Apenas uma ruptura limpa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. As pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter me mudado para a Itália. Não. A Itália não me decepcionou. Eles falharam. Mas eu não me arrependo de ter me defendido. Eu não me arrependo de ter ligado o microfone. Eu não me arrependo de ter me recusado a encolher no silêncio em que tentaram me prender. Às vezes as pessoas dizem, você deve ser tão forte. Mas eu não era. Eu estava apavorada, mas, ainda assim, disse a verdade. Agora, me diz, se você estivesse no lugar da noiva, teria exposto a verdade durante a cerimônia ou lidado com a situação de outra maneira? O que mais te chocou nessa história? A humilhação planejada, a traição de Bruno, o esquema financeiro, a cara de pau de Camila? E tanta coisa. E como você reagiria a cada um desses eventos? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.